Começando então mais um CACCast, hoje com um assunto de extrema relevância para a população, como os demais temas que nós já colocamos aqui à disposição dos nossos ouvintes. E hoje o assunto é parada cardiorrespiratória. Para quem não sabe o que é isso, é quando o meu coração, por algum motivo, deixa de executar a sua função de maneira correta. No episódio aqui do nosso CACCast, dentre vários que nós já disponibilizamos aqui para você que nos ouve há algum tempo, nós propomos um tema de grande importância que se tratava de um motivo para uma pessoa adquirir conhecimentos básicos de primeiros socorros. Pois bem, então, um dos principais motivos é o tema dessa conversa. É a parada cardiorrespiratória, também chamada de PCR pelos profissionais da área de atendimento pré-hospitalar. Mas antes eu quero esclarecer uma coisinha aqui muito importante. Não sou médico, muito menos cardiologista. O tema que eu vou abordar aqui tem embasamento nos meus conhecimentos adquiridos de forma empírica, em treinamentos, em pesquisas, em leituras, em literaturas. Então, de forma alguma, eu tenho essa pretensão de me colocar como profissional especialista do assunto. E sim trazer essas informações, todas embasadas, para abrir os olhos das pessoas, para as pessoas terem um melhor entendimento, espero que de uma forma mais simplificada. Meu nome é Marcelo, sou bombeiro civil e socorrista, entre outras coisas. E o assunto começa com algumas informações importantes, como por exemplo, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde e a Organização Mundial de Saúde, ligada à ONU, a maior causa de mortalidade no mundo tem relação com algum tipo de cardiopatia ou alguma doença do coração. E que, de acordo com a American Heart Association, Associação Americana do Coração ou de Cardiologia, em 2020, 350 mil americanos foram vítimas de PCRs, as paradas cardiorrespiratórias. Destes, apenas 40% tiveram uma assistência imediata por pessoas que não são da área de saúde, pessoas que estão naquele local, no momento do evento, do acontecimento, antes da chegada do serviço médico de emergência. E ainda 12% tiveram um desfibrilador externo automático à disposição antes da chegada dos profissionais. Logo conclui-se que as PCRs são mais comuns do que se imagina e poucas pessoas, leigos, possuem conhecimentos básicos para realizar uma assistência imediata e assim dar chance para esse paciente sobreviver. As PCRs podem acontecer em adultos, em crianças e até mesmo em bebês. Porém, no adulto é mais comum e normalmente tem uma relação com cardiopatia ou uma doença que ele já possui no coração. Já nas crianças e bebês, as maiores causas estão relacionadas às paradas respiratórias, inicialmente. Mas uma PCR também pode estar relacionada, claro, a uma situação de trauma. Essa maior incidência em adultos é facilmente explicada, considerando que nas crianças seus corações possuem, em sua grande maioria, boa saúde. Afinal, são pessoas jovens. Claro que podem existir casos de crianças com cardiopatias, mas o número é bem inferior em relação aos adultos e os idosos, que no caso, vamos dizer assim, que a bomba já está gasta. No caso das PCRs em crianças, principalmente em bebê, tem relação com paradas respiratórias, por obstrução de via aérea por um corpo estranho, chamado de ováce, uma pecinha de um brinquedo muito pequeno, pedaços de alimento que não foram bem mastigados, ou afogamentos em meios líquidos, afogamento em água, e que podem levar a uma parada respiratória. E também nos lactentes com obstrução de vias aéreas por leite materno, por exemplo, e que nessas situações elas podem e vão evoluir rapidamente por uma parada do coração também, por isso o termo parada cardiorrespiratória. Em função da demora para o tratamento, para o retorno dessa permeabilidade que a gente chama das vias aéreas, ou seja, que a pessoa consiga fazer com que o ar passe e ela volte a respirar.
usei o termo bomba já gasta, né? Isso mesmo, eu usei esse termo porque o coração nada mais é do que uma bomba que envia sangue rico em nutrientes e principalmente oxigênio para todas as células do corpo. E quando ele perde sua capacidade de bombeamento, essa bomba dá defeito, vamos dizer assim, por algum motivo, nós chamamos isso então de parada cardiorrespiratória, PCR, conforme eu já comentei. As PCRs associadas a cardiopatias, lembrando, doenças relacionadas ao coração, têm como fatores intrínsecos de risco doenças congênitas, então já é de família, má formação, por exemplo, hipertensão arterial, né, pressão alta, tabagismo, excesso de gordura, maus hábitos alimentares, entre outras situações. E pode acontecer também de forma extrínseca. Tem relações com trauma, por exemplo, um tamponamento cardíaco, que é quando eu tenho um acúmulo, né, de sangue naquela membrana que cobre o meu músculo cardíaco, o miocárdio, né, que é um músculo, o coração é um músculo. Então existe uma membrana em volta do coração, que é chamada de pericárdio. E quando isso se enche de sangue, por exemplo, ela começa a segurar, né? O coração não consegue contrair. Então, são situações como essa, o pneumotórax hipertensivo, né? Que podem acontecer em situações, por exemplo, um golpe no tórax, chamado de commotio cordis, né? Que são traumas contundentes, entre outras situações de trauma. Muito bem. Com isso, pode desenvolver uma condição chama-se muito aí na área médica de choque cardiogênico, que se trata basicamente de um estado de hipoperfusão tecidual, ou seja, um baixo nível de sangue chegando nos tecidos e órgãos, em função da incapacidade ou dificuldade do coração enviar sangue na quantidade adequada ou nas quantidades adequadas de células, sendo que o oxigênio para atender às necessidades metabólicas não é suficiente. Ou seja, um débito cardíaco abaixo do esperado. Basicamente, débito cardíaco é a medida do fluxo de sangue bombeado pelo coração, tá? Isso é chamado de isquemia. É um termo médico que se designa a presença de um fluxo de sangue e, consequentemente, oxigênio inadequado a uma parte específica do organismo, principalmente nos órgãos nobres. Quais são os órgãos nobres? Coração, pulmão, cérebro e os rins também são importantíssimos, eles precisam estar bem, né, funcionando bem. Nobres por quê? Porque tem baixa resistência à isquemia ou privação de oxigênio, que é carregado pela hemoglobina. Então, dentro das hemácias, a parte vermelha do sangue, elas transportam o oxigênio até os órgãos. Então, resumindo, não chega sangue, não chega oxigênio. Isso é igual a problema. Com isso, as arritmias ou a sistolia podem acontecer, levando o paciente a possíveis sequelas e até mesmo um óbito. No caso das PCRs, a maior preocupação é o mantenimento do fluxo sanguíneo no tecido cerebral, o órgão nobre, que quando ele é interrompido, deixa de receber o oxigênio, que é fundamental para a continuidade do funcionamento desse órgão de extrema importância, causando morte das suas células em função dessa privação. E essas células morrem de forma rápida e, como sabem, né, essas células cerebrais elas não têm a capacidade de se regenerar, fazendo com que determinadas regiões desse órgão, responsáveis por algumas funções do nosso corpo, fiquem incapacitados de realizar suas funções. Com isso, a disseminação desse assunto, fomentar o interesse da população comum, dos leigos, pessoas que não são da área de saúde, pode ser o diferencial entre a vida e a morte do paciente, como também a redução de sequelas para pacientes que passam por essa condição, por essa situação. Entenda, a aplicação da reanimação é fundamental. A cada 1 minuto que a RCP, a reanimação, o início das compressões é atrasada, aumenta em 10% as chances dessa pessoa evoluir para um óbito. O ideal é que a assistência seja dada no máximo 2 minutos após, já no máximo, né? 2 minutos após a PCR, a parada.
que segundo estudos são baixíssimas as possibilidades de sequela no pós-PCR, que a gente chama, no tratamento intra-hospitalar. Seguido até no máximo de 4 minutos ali, poderia não ter sequelas. A partir de 5 a 7 minutos aumentam as possibilidades dessas sequelas e de 9 a 10 minutos morte cerebral iminente, segundo os especialistas. Em muitos treinamentos que eu já ministrei, e não foram poucos, muitas pessoas usam o argumento de que se consideram incapazes de prestar atendimento, um atendimento como esse. E isso tem a ver com insegurança, com medo de não dar certo. Isso eu costumo ouvir, mas muito frequente, de forma muito frequente. E a minha resposta sempre vai ser a mesma. Se você não fizer nada para esse paciente, ele vai morrer. E se você fizer e não der certo, pelo menos você tentou. Afinal, ele já ia para o óbito. Então, você aumenta em muito a possibilidade dessa pessoa se salvar. No Brasil, como também em várias partes do mundo, é utilizado o protocolo de suporte básico de vida. Ele foi desenvolvido aqui no Brasil, utilizado da American Heart Association, com algumas variações de acordo com o país, mas a base vai ser sempre a mesma. São passos simples que podem fazer a diferença entre a vida e a morte de uma pessoa e que podem ser aplicados por qualquer pessoa leiga ou um treinamento básico. A American Heart Association desenvolveu um fluxo para a tomada de ações para casos de PCR e ele se baseia em reconhecimento precoce da PCR, constatando a não responsividade. A pessoa não está respondendo, senhor, consegue me ouvir? Ele não está respondendo. Verifico a ausência de respiração e aciono o serviço médico de emergência, 192 aqui no Brasil. Esse procedimento pode ser aplicado por leigos treinados. No caso dos profissionais, bombeiros, socorristas, também dessa forma pode ser feito. Porém, para esses profissionais já existe uma outra ação que pode ser tomada um pouquinho mais avançada, que eu comento mais a seguir. A orientação para os leigos é que a RCP pode ser feita apenas com as mãos. O termo utilizado aí é hands-only, somente com as mãos. Então vamos lá. Sempre lembrando, segurança na cena. Eu preciso ter uma condição que não me traga risco, não posso me transformar numa vítima também. E aí eu entro lá com o reconhecimento precoce da PCR. Testar a responsividade, presença ou ausência de respiração. Chamar ajuda. Serviço 192, aqui no Brasil, também já explicado anteriormente. E a aplicação de compressões de alta qualidade no tórax da vítima. Entre os mamilos, uma linha imaginária, a região posterior a essa linha, logo abaixo da linha, no meio do tórax. Comprimir firme e forte, usando a região hipotenar, aquele calcanhar da mão, entrelaçando os dedos, sendo recomendado você efetuar compressões com velocidades entre 100 e 120 compressões por minuto, com ciclos de 2 minutos, que vai dar aproximadamente 240 compressões. Importante utilizar ali, por caso, o celular, para você conseguir controlar isso. Repetindo o ciclo, sempre repetindo esse ciclo. Acabou 2 minutos, começa de novo. Acabou 2 minutos, começa de novo. Aplicando uma profundidade no adulto entre 5 e 6 centímetros. E sempre respeitando o retorno do tórax. Eu aperto o tórax e ele precisa retornar. No caso de crianças, a profundidade é um pouquinho diferente, um pouquinho menos. Não uma criança, 4 a 5 centímetros, em bebês 3 centímetros. Caso tenha disponibilidade, a utilização do desfibrilador externo automático. Nesse caso é fundamental o treinamento, o uso do DEA. O que é o DEA? É um dispositivo que possui uma capacidade de diferenciar os tipos de ritmos cardíacos de uma PCR e determinar ou indicar a necessidade de um choque, a aplicação de um choque controlado, fazendo com que o coração possa retornar ao seu ritmo sinusal. O que é o ritmo sinusal? O ritmo sinusal ele é o ritmo normal do batimento cardíaco. E vai variar entre 60 e 100 batimentos por minuto, claro. O DEA vai reorganizar os batimentos, as contrações cardíacas.
Com relação aos bebês, o procedimento de compressões não é feito da mesma forma que em adultos. Então, bebês lactentes, então enquadra-se ali de 28 dias a 1 ano, onde deve ser feito da seguinte maneira: utilização dos dois dedos na mesma linha ali entre os mamilos, intermamilar, fazendo as compressões, e não com a região hipotenar, conforme é feito em adultos e crianças. Tranquilo? Cabe aqui salientar, gente, que caso haja mais pessoas com esse conhecimento, seja feito um revezamento entre elas, para que se mantenha compressões de alta qualidade, em função do desgaste físico que compressões cardíacas exigem do socorrista. Você pode fazer o primeiro ciclo perfeito, o segundo já vou ter uma queda de performance, vamos dizer assim. Então sempre fazer um revezamento. Importante. Como falado anteriormente, esses socorristas leigos possuem um treinamento básico com um profissional. Então isso é fundamental. Um profissional que oriente de maneira correta para que durante uma situação real ele possa ter êxito, ter a melhor performance no momento da aplicação dessas compressões. Mas na minha opinião, essa é a minha opinião, independente de você ter o treinamento, você deve fazer uma intervenção. Esse protocolo que eu comentei agora, ou essa recomendação, ela é prevista para leigos. Já para profissionais, socorristas, bombeiros, que possuem equipamentos auxiliares, então são alguns equipamentos que vão auxiliar e vão trazer uma melhor eficácia para esse atendimento, deve ser seguida da seguinte forma. Então, após o reconhecimento, comecinho bem parecido, com teste de responsividade. Aqui nesse caso, para os profissionais, checagem de pulso, que não deve ficar procurando o pulso mais que 5, 10 segundos, e verificação da existência de drive respiratório ou perceber que a pessoa está respirando, verificação da respiração. Na ausência destes, os socorristas vão fazer o quê? 2 ventilações. Então fazer 2 ventilações com bolsa válvula máscara. Para quem não sabe o que é isso, é aquele ambu, chamado ambu, ou uma pocket mask, que é uma máscara menorzinha, intercaladas com 30 compressões. A depender da quantidade de profissionais na cena, essas compressões podem diminuir para 2 ventilações e 15 compressões. Em ciclos de 5 vezes 30 por 2 ou 5 vezes de 15 por 2. As compressões devem ser mantidas até a instalação do DEA, no caso do socorrista que já tem o DEA na sua viatura. Então deve ser aplicada no paciente para ser determinada a indicação ou não do choque, conforme comentado. As PCRs não são iguais. Na verdade, elas acontecem em 3 formas diferentes. De formas arrítmicas, que são as arritmias de fibrilação ventricular, que são contrações descoordenadas e ineficazes dos batimentos cardíacos, e assim elas não geram um débito cardíaco suficiente. A taquicardia ventricular sem pulso, que é uma aceleração do ritmo cardíaco, a um ponto que não gere um pulso palpável. E por consequência não gera um débito cardíaco suficiente também. Nesses 2 casos, o DEA vai indicar choque. Tem um grande potencial nessa situação a reversão do quadro desse paciente. As outras 2 formas de PCR é a ESP, atividade elétrica sem pulso. Então nessa situação, nessa condição, o paciente possui uma atividade elétrica organizada no coração, porém não o suficiente para gerar pulso palpável, ou seja, não gera circulação suficiente. E a assistolia, nesse caso, é a ausência ou baixíssima frequência, quase imperceptível, de qualquer atividade elétrica, sendo esse um critério para, no caso, a morte clínica. Okay? Então, em resumo, para as arritmias, o DEA, o desfibrilador externo automático, irá indicar choque.
fibrilação, em taquicardia ventricular ele vai indicar choque. Já para a ESP e a sistolia não é recomendado o choque, ele fala choque não recomendável. Sendo assim, necessário a continuação das compressões que devem ser reiniciadas. E, ao mesmo tempo, o pedido do auxílio suporte avançado de vida. Porque nesse caso há necessidade da administração de drogas específicas, adrenalina, por exemplo, isso por profissionais habilitados. Apenas quem poderá indicar o choque é o DEA, no momento ali do atendimento hospitalar. Sendo assim, o leigo não vai saber que tipo de PCR está acontecendo. Então, a orientação é manter as compressões até a chegada do apoio médico. E mesmo que você tenha um desfibrilador externo na empresa ou no shopping, que existem alguns lugares que eles são obrigatórios, se o DEA optar por, de acordo com a sua leitura, não recomendar o choque, ele vai pedir para você continuar as compressões. O socorrista leigo deve manter as compressões e somente poderá parar quando houver uma orientação do profissional. Um médico, por exemplo, pare as compressões. Ou caso o DEA dê o comando, pare as compressões. Ou em situações extremas, como as suas funções, suas condições físicas. Extrema exaustão. Então eis inclusive a importância de você sempre que puder revezar com alguém. E entre esse revezamento, sai um, entra outro, para dar continuidade às compressões, não ficar mais que 10 segundos sem comprimir. Então tem que ser uma coisa rápida. Sempre importante treinamento. Bem, gente, cabe aqui um comentário, tá? Que esse assunto PCR versus RCP, que é a parada cardiorrespiratória e aplicação da reanimação cardiopulmonar, ele não se esgota aqui. É um assunto que exige muito mais informação, é um assunto muito complexo. Não é minha pretensão deixar você aqui completamente preparado para o atendimento, até porque eu só estou falando. É um áudio, então eu não tenho como fazer isso, mas é importante que você reflita sobre isso. Mas no contexto geral, acreditamos que essa conversa pode ter trazido alguma informação importante para você. Eu acredito nisso. Então pensa nisso, dá uma refletida, como eu disse, uma analisada. Muito bem, finalizamos então mais uma conversa que, na nossa opinião, é de extrema importância para a sociedade. Esperamos que você tenha gostado, que tenha sido útil, que você se conscientize da importância disso tudo, de ter conhecimentos, mesmo que básicos, de atendimento primeiros socorros. Inclusive comentando aqui que a Cacilab possui em seu portfólio treinamentos em primeiros socorros para leigos. Caso tenha interesse, convide seus amigos, monte uma turma. Entre em contato conosco pelo WhatsApp no 41 985339760, que estaremos à disposição para ajudar. Se você gostou, curta, nos siga, deixe seu comentário ali, alguma coisa que você queira falar para nós. Um forte abraço e lembre-se, quem conversa, aprende.